Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda semana homeopática do Lições. Não sei para quem está aí, já tem um certo tempo aí que segue a gente aqui, mas acho que em fevereiro de 2021 a gente fez a primeira semana homeopática. Ainda a gente não tinha pretensão ainda de parecer, né, de ser algo que fosse ter todos os anos, mas eu vi que foi algo muito bom, realmente foi muito bacana, foi muito legal, muita gente boa vindo, dando palestra e fazendo as lives com a gente. Então eu falei, não, a gente precisa continuar isso daí, a gente precisa continuar a semana homeopática. Então eu realmente resolvi, né, depois até conversando com a doutora Gabriela, com quem a gente vai ter a nossa primeira live aqui, a gente falou, não, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber que a homeopatia cura, as pessoas precisam saber dessas questões. Muita gente não sabe nem que a homeopatia existe, não sabe nem que existe uma segunda opção terapêutica. Isso é terrível, né? Isso é terrível, né? Como que as pessoas não conhecem a existência de uma segunda opção terapêutica. Então, pessoal, a semana homeopática é para isso, é para ela bombar mesmo, é para o público leigo principalmente, né? É realmente conhecer melhor a homeopatia, saber melhor a homeopatia, de quem trabalha com isso no dia a dia, de quem faz isso no dia a dia, tá? De quem tem contato com pessoas que realmente fazem a homeopatia, fazem ela alcançar de fato o porquê da existência dela, de ser uma segunda opção terapêutica, de curar muitas e muitas doenças. E é disso que a gente vai falar aqui, né? Nessa nossa primeira live a gente vai falar sobre doença crônica e como é o olhar da homeopatia para esse problema, para essa dificuldade que existe. Por que doença crônica, principalmente? Porque no caso do Brasil, tá? Principalmente as pessoas elas buscam homeopatia por conta da doença crônica, tá? A doença crônica, no geral, é sempre o que mais traz pacientes para terapêutica homeopática, sempre. Sempre o que chega na farmácia, o que chega no consultório médico, o que chega em qualquer lugar que seja, é a seguinte história, tá? É a seguinte história que muitos de vocês já devem ter passado, ou vão passar ainda, ou estão passando. Olha, eu estou fazendo tratamento alopático, estou fazendo tratamento com a medicina convencional há muito tempo e estou cansado, porque não resolve, não tem uma resolução, né? A história é sempre essa, é incrível, mas é sempre essa. Então a gente vai falar disso e ninguém melhor, né, ao meu ver, do que a doutora Gabriela, para a gente vir falar desse tema tão importante, tá? Só um recado antes de eu chamar a doutora, nós abrimos para inscrições a Escola Lições de Homeopatia, tá? E ela está aberta agora para novos assinantes. A Escola Lições de Homeopatia é um local para estudar homeopatia por assinatura. Você assina como se fosse um Netflix, tá? Você assina para estar aberto a um conteúdo, beleza? E também abrimos o curso Homeopatia do Zero. Esse é um curso voltado para quem não faz ideia do que seja homeopatia. Léo, eu não faço ideia do que vocês estão fazendo aí, do que seja essa terapêutica, e eu quero aprender o básico. O básico. O curso tem 20 horas. É básico. É para introduzir você ao conhecimento da homeopatia. Esses dois, né, o curso está aberto para compra durante a semana toda e a Escola Lições de Homeopatia está aberta para novos assinantes durante o resto da semana, tá? A Escola do Lições está sendo vendido plano trimestral e anual, beleza? Então quem tiver interesse vai lá no link na bio, lá na biografia da página tem um link, acesse esse link e tá lá, beleza? Vamos começar agora, deixa eu chamar a doutora aqui. Boa Olá! noite. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo, sim, tá tudo ótimo. Tá? É que do meu lado aqui parece que meu áudio está um pouco baixo, mas está normal. Aqui para mim tá bom, tá ótimo. Ah, então ótimo. Maravilha. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Léo. Obrigada pelo Boa. convite. Que é isso, eu que agradeço para a senhora ter disponibilizado o tempo aí para estar aqui com a gente. Bem, e já agradeço também, né, porque aconteceu aquela intercorrência que a senhora falou, e Uma grande mesmo, recorrente. é, e mesmo assim a senhora se dispôs a estar aqui com a gente hoje para não deixar o pessoal sem essa live maravilhosa. Então eu já agradeço muito, tá? É sério mesmo. E acho que vai ser ótimo. Então, assim, para começar, eu acho que deve ter muita gente leiga na live. Eu vi também que tem alguns profissionais homeopatas, isso é muito bom. E eu queria que a senhora desse uma leve definição bem básica sobre doença crônica. Porque muita gente sabe, eu acho que eu tenho uma doença crônica, eu acho que eu tenho isso, mas não sabe exatamente o que é, né? O que a gente olha e define. Né? Sim. Bom, eu até procurei algumas definições aqui para a gente comparar o que a alopatia vê como doença crônica também, né? E aí, quando você procura, você encontra várias fontes. Nenhuma delas chega num senso comum. Então, tem algumas fontes que falam que a doença é com mais de 3 meses, a Organização Mundial de Saúde fala que é mais de um ano, tem uma outra fonte que fala que é mais de 6 meses, e que é toda doença ou sintoma que progride durante muito tempo, então não tem esse tempo pré-estabelecido para a alopatia. Mas achei interessante um termo que eles colocaram aqui, que é o seguinte, que não coloca a vida do paciente em risco. E isso eu já me questionei aqui, porque, por exemplo, uma doença crônica renal, ela está persistindo, ela é crônica, mas ela deixa o paciente em risco de vida, né? Sim. Uma depressão muito grave pode ter uma consequência de risco de vida para o paciente Sim. também. Então, a primeira coisa que eu questiono, como é que fica esse conceito para a alopatia? O que é realmente doença crônica para a alopatia? Porque não tem nenhum consenso ali. Para a homeopatia, né, se a gente for buscar ali na raiz, ali eles também não citam um tempo específico. São 3 meses, 6 meses. Mas tem uma definição muito precisa de doença aguda, que é aquela doença de curto tempo que cura ou progride para a morte. Isso. Então, todo sintoma que eu tive pode ser que comece com uma forma aguda, como por exemplo o Covid. A gente está vendo muito isso agora, né? Começa no estado agudo, passa ali de 10, 15 dias e isso começa a permanecer. Isso já pode ser considerado uma doença crônica, porque a gente sabe que a doença aguda ela tem uma fase curta de resolução, né? Geralmente, a maioria delas gira em torno de 7 a 10 dias. Então, eu acho que a gente já poderia considerar isso baseando numa doença aguda. E a partir disso, a gente já começa a questionar se essa doença aguda está caminhando para uma crônica. Isso se for aguda, né? Mas tem aquele sintoma que começa devagar, ele começa a progredir, ficar mais lento, e aí vai se agravando com o tempo. E isso a gente já entende que também é uma doença aguda. Ela caminha ao longo do tempo de forma estável ou de forma progredida, em progressão. Então, por exemplo, um mioma no útero que, com o passar do tempo, ele está aumentando de tamanho. Ou que, com o passar do tempo, os sintomas estão ficando mais intensos. Isso também já é considerado uma doença crônica. Mas o interessante para a gente colocar aqui, que eu acho, Léo, é que além da gente falar do crônico, é bom a gente colocar para as pessoas o que é doença para a homeopatia. Acho que seria o primeiro ponto primordial, né? Porque, como você disse, a maioria das pessoas, eu acho que a gente poderia falar isso em termos de população do Brasil, não sabem o que é homeopatia. Não sabem. Não, fazem ideia. Não sabem. Infelizmente, não sabem. E aí a gente sabe que tem N contextos por detrás disso, né?
Mas a doença para a homeopatia é totalmente diferente para a alopatia. Doença para a homeopatia é um desequilíbrio da energia vital. Então, nós dizemos que a homeopatia é uma medicina vitalista, né? Então, ela tem por base essa energia vital, que é o ânima, que nos anima e é responsável pelo funcionamento de todo o nosso corpo, mente, emoções, e que quando desequilibrada, vai gerar uma doença. O que pode desequilibrar essa energia vital? N fatores, né? Que a gente costuma chamar de noxa, tem gente que fala noxa, né? Que são aqueles eventos, situações que mexem profundamente com essa pessoa a ponto de provocar um desequilíbrio mental, emocional e nem sempre, às vezes sim, às vezes não físico, né? Então, quando a pessoa está doente, ela está doente na sua totalidade. O Kant já falava muito isso. Quando nós adoecemos na nossa totalidade. Nós não adoecemos pelas partes. Ou seja, se eu estou com um mioma, se eu estou com ovário policístico, se eu estou com endometriose, qualquer que seja o sintoma físico, o adoecimento nunca é meramente físico. Ele acontece de forma global. Porque a nossa energia vital, ela nos anima de forma totalitária também. Então, se uma vez ela está adoecida, isso vai repercutir em todos os níveis que o ser humano é composto. Sim. Então, a principal diferença é entender que, para a alopatia, o foco está no sintoma. Então, se eu e você chegar no gastro amanhã com dor no estômago, provavelmente nós dois vamos receber uma classe ali do omeprazol. Sim. Se nós formos no médico homeopata, nós vamos receber remédios diferentes. Exato. Porque a nossa modalidade da dor vai ser diferente. Pode ser que eu piore quando coma, pode ser que você piore antes de comer. Eu tenho vômito, você tem uma dor intestinal, você tem constipação, eu tenho diarreia. Então, todas essas modalidades físicas, essas diferenças físicas, elas são levadas em consideração porque, mesmo que tenhamos o mesmo diagnóstico entre as pessoas, a manifestação desse adoecimento, ela é individual. Ela nunca vai ser igual para todo mundo, né? Por isso que a homeopatia, ela cura. Porque ela está valorizando a pessoa, a forma individual de adoecer. Diferente da medicina alopática. Então, acho que esse é o primeiro ponto para as pessoas entenderem. Porque, às vezes, o paciente chega na consulta achando que, às vezes, a consulta vai ser igual do alopata. Ah, me dá um remédio para dor de estômago, me dá um remédio para dor de cabeça. Mas calma, vamos entender como é o seu sintoma. Como é que ele melhora, como é que ele piora, que eventos podem ter coincidido antes desse sintoma manifestar, como é que isso afeta a pessoa, como é que a pessoa reage. Enfim, tem uma gama de fatores que nós avaliamos durante a consulta para chegar no retrato de um remédio. Então, acho que... Pode falar. Eu acho que isso que a senhora colocou aí, né, sobre essas diferenças, eu acho que isso resolve, assim, na minha visão, esse modo homeopático de olhar e entender as coisas resolve uma série de problemas que advêm de uma concepção que a alopatia tem de doença. Então, eu não sei a senhora, mas eu na faculdade, eu sempre percebi, assim, umas coisas... Eu lembro uma época que eu tive uma semana da farmácia e aí falaram muito de antibiótico-terapia e não sei por quê, né? Sobre bactérias, né? Vão destruir o mundo e tal. E aí falaram muito disso e aí em todas as palestras eles ressaltavam sempre a mesma coisa. Olha, o importante é sempre individualizar o paciente, é sempre esperar para ver o que de fato é o problema, sempre esperar para ver de fato qual é a bactéria, para se dar o antibiótico mais correto, mais exato e tal. Eu falava, tá. Só que isso, aos moldes alopáticos, é impossível.
né? Isso não acontece tanto. Em qualquer hospital que você for, a primeira coisa do protocolo é você colocar um antibiótico de amplo espectro, que pega e sai matando tudo. Por quê? Porque não tem tempo. Você não pode esperar 3 dias para a bactéria crescer, para você, né, para ela te dar um sorriso, você ver quem ela é, tal, e aí escolher o antibiótico para ela. Então, eu não sei, mas eu enxergo que essa concepção alopática, muitas vezes ela colocou esse olhar e aí o negócio não vai. Eles não conseguem. Por quê? Porque esse não é o olhar correto. É sempre a questão, né? E sempre o modo homeopático, né, de individualizar, sempre vai levar em consideração a predisposição individual, que são coisas que fazem, assim, a total diferença, né? Exatamente. E é justamente isso que a gente costuma dizer, né? Tratar o sintoma é totalmente diferente de tratar o doente, né? E o que a gente vê, na verdade, o que nos foi vendido e doutrinado, porque nós fomos doutrinados a pensar que doença é igual tomar remédio alopático. Sim. Certo? Exato. Todo mundo aqui na live, eu e você, crescemos vendo propaganda na televisão de doença e de remédio alopático. Ou você já viu alguma propaganda falando para fazer exercício físico, alimentar bem, ir num médico homeopata? Ninguém nunca viu isso, né? Então, existe uma doutrinação e um ensino que doença é igual ir na alopatia e tomar remédio, porque aquilo precisa ser remediado. Então virou uma caça às bruxas do sintoma. Ninguém pode ter sintoma e todo sintoma tem que curar assim, ó, num piscar de olhos. Sim. Só que o que a gente vê na prática é que o sintoma não cura no piscar de olhos, ele fica. Por quê? Porque ele está sendo paliado. O remédio alopático ele só vai abafar. Ele só vai silenciar a manifestação desse sintoma. Ou seja, eu estou atuando de forma superficial, né? Sim. Então, a longo prazo, o resultado disso é o quê? É tratamento. Às vezes nem melhora. Tratamento sem resultados efetivos. Então, assim, eu queria que todo mundo que está assistindo a live aqui agora me dissesse qual é a doença crônica que a alopatia cura. Qual? Porque eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma, Léo? Até hoje, não. Eu não conheço nenhuma. Então, a gente sabe que a alopatia, ela tem a ajuda dela, a eficácia dela, que não pode ser negada, para questões agudas, né? Um acidente, ir para um hospital, tá com uma sepse, alguma coisa importante que você precisa entrar com um antibiótico, com corticoide. Sim, a alopatia, ela é boa para determinados casos, ela é necessária. Mas para doenças crônicas, qual é a eficácia? Hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes, doenças degenerativas, doenças qualquer uma. Eu queria que o pessoal que está aqui na live escrevesse para mim. Qual é a doença crônica que é curada pela alopatia? Não existe. Não existe. Porque a alopatia não leva em consideração o processo individual de adoecimento. E adoecer não é só ter dor no estômago. Adoecer é você considerar a pessoa que está engolindo sapo. É você considerar que tem algo nela que ela não está dando conta de digerir. Uma mágoa, uma raiva, uma situação recorrente na família, no trabalho, que está tão intensa que ela fica naquele conflito constante e desencadeia a repetição desses sintomas, né? Que eu acho que é outra coisa importante. Começa a ter sonhos ruins, começa a não dormir direito, fica constipado. Ou seja, uma coisa vai levando a outra, né? Porque o nosso corpo, ele é um sistema. Não existe um órgão cujo funcionamento não vai repercutir no restante do seu corpo. Não existe. Se você tiver um problema no fígado, o seu fígado pode afetar seu coração.
Seu fígado pode afetar seu sangue. Se tem um problema no rim, isso repercute o coração, o pulmão. E assim vai, porque o corpo físico, só o corpo físico, ele já funciona de forma sistêmica. Sistêmica. Isso é anatomia e fisiologia. Sistêmica. Isso aí a gente aprende na faculdade. Sim, e por que ora bolas nós estamos tratando algo que é sistêmico de forma localizado? Qual é a coerência lógica, medicinal, fisiológica de se fazer isso? Né? E aí você entra em outra questão, porque além da mídia doutrinar as pessoas a pensar que você precisa sempre de um remédio químico para aliviar as suas dores, a faculdade de medicina incute isso totalmente na nossa cabeça. Eu não sei como que é a de farmácia, mas a de medicina é uma lavagem cerebral. Costumo dizer isso. É lavagem cerebral. Várias e várias vezes, quando a gente começava a estudar ali doenças mesmo, a doença não tem cura. Doença tem tratamento. Tal doença não tem causa conhecida. Por isso não tem cura. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco críticos, né? Sim. Se eu tenho uma doença, se ocorreu um desequilíbrio no corpo que manifesta uma doença, tem que ter a causa da doença, né? A gente sabe que opostos existem no mundo todo. E cura e doença é o oposto uma coisa da outra. A cura existe sim. E a gente precisa começar a falar sobre isso, porque as pessoas não falam a palavra cura. Virou um caça a bruxas. A gente não pode falar cura. Porque, meu Deus do céu, essa pessoa é charlatã, essa pessoa é isso. Tá enganando, quer ganhar dinheiro. Comecem a criticar, a ter críticas sobre o que o governo coloca para vocês. Porque se você ainda acha, até hoje, que o governo está querendo a sua saúde, o seu bem, eu sinto te dizer, meu amor, você está sendo enganada há muito tempo. Não existe. Não existe isso. Esse não é o planeta correto disso. Não. Não está no planeta correto mesmo. Eu sempre falo que eu sempre cito, né, a propaganda do Benegrip, né? Que eu acho muito engraçado, assim. Então a pessoa, assim, ela não pode de jeito algum parar de produzir. Ela não pode de jeito algum deixar de pagar o imposto, né? Não pode de jeito nenhum deixar de fazer. E só ficar naquilo, né? Ela não pode parar para ter uma reflexão, uma meditação, para pensar em outras coisas na vida dela. Ela tem que ficar o tempo inteiro naquilo. Então, parece na propaganda, né? O cara de negócio, ele tem uma reunião, mas aí bateu a dor de cabeça, a febre. Não é uma pode. Máquina. Não. Tem que arrumar, vai lá e pimba no Benegrip. Tá lindo, ótimo, vamos para a reunião. Então, isso é uma loucura, isso não existe, isso nunca foi assim em nenhuma era da humanidade, assim, isso nunca foi desse jeito, né? Tá com febre? Não, deita ali e espere a febre passar. O seu corpo está trabalhando. Precisa medicar, a gente sempre precisa estar medicado, sempre precisa estar zero bala para você produzir, ganhar dinheiro ou dar dinheiro, que geralmente é o mais comum, né? Dar dinheiro para empresas, etc. Então, assim, eu acho que a primeira reflexão aqui é o que é doença. O que é medicina da doença? O que é medicina da saúde? Porque só aí a gente já tem um vácuo enorme, né? Sim. E aí, o que você procura para você tem que estar coerente com isso. Por quê? Se eu tô, sei lá, há 5 anos com um sintoma crônico, tô indo no médico, tô tomando remédio, e aquilo está controlado, porque tem isso também, né? Mas eu tô tomando remédio e eu não tenho mais dor, por exemplo. Mas tira o remédio. Tira o remédio. A dor vai voltar. Aí o paciente pode falar assim, mas se o remédio está funcionando para mim, por que eu vou parar? Vou continuar. Mas a longo prazo, qual vai ser o efeito disso? Ou além, você está com a dor controlada, dor física, mas como é que está a dor emocional dessa pessoa? Sim.
Porque geralmente o sintoma físico pode estar controlado, mas as questões emocionais estão borbulhando dentro da pessoa. E é uma coisa interessante que eu vejo, assim, geralmente, não sei, talvez a senhora possa falar melhor, mas eu vejo muito em pacientes, às vezes, com problemas mais graves. Por exemplo, pacientes que necessitam de hemodiálise. Você vê a pessoa está exaurida. Os tratamentos alopáticos, eles exaurem, eles destroem a vitalidade da pessoa. Eles desvitalizam, né? Então é muito assim, você vê que a pessoa ela não consegue, né? Não é uma coisa assim, tô tomando aqui, tô lindo e maravilhoso, mesma vida, fazendo exercício físico, isso. Não é, né? Os tratamentos alopáticos, eles sempre deprimem mais, eles sempre, né? Tanto que a gente vê em doença aguda mesmo isso, né? Tem um trecho do Organon, que eu não lembro exatamente o parágrafo, mas o Hahnemann falava muito sobre isso, né? Sobre as doenças crônicas. Sim, é verdade. No sentido de que quanto mais nós deixamos a doença crônica ao longo do tempo progredindo, mesmo usando remédio para controlá-la, ela vai desvitalizando a pessoa. Por quê? Se eu tenho um desequilíbrio ali, qualquer que seja, ele está consumindo, de certa forma, a energia vital dessa pessoa. Porque ela precisa, o organismo está sempre tentando se reequilibrar. Sempre manter um equilíbrio estável, que é o que nós chamamos de homeostase, né? Sim. E isso vai exigir mais do corpo que está doente. Então, o Hahnemann dizia muito isso, que uma doença crônica, se não for tratada na sua causa, na sua raiz, na sua questão vital, a tendência é que o paciente progrida para a morte. Sim. E que ele tenha cada vez mais complicações. Porque um desequilíbrio em um ponto vai gerando desequilíbrio em outros pontos. Então, geralmente, o paciente ele caminha com mais sintomas, que é o que a gente vê na prática, né? E ele vai desvitalizando ao longo do tempo. Seja tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Tanto que a gente vê que virou já uma marca, né, da pessoa idosa, né? O polifármaco, né? Então, ou seja, ele começou um tratamento há muitos anos atrás que, na verdade, hoje ele ainda está fazendo aquele mais outros 10, né? Então, exatamente. Uma coisa que não a pessoa começa com um remédio e passa para 3, 4, 5. Isso só vai aumentando pelo efeito colateral do remédio, né? Uma coisa que você falou da faculdade de medicina, né? Na farmácia eu não sei, eu acho que às vezes, na verdade tem muito, até farmacêutico que usa desregradamente remédio, eu via muito isso. Mas também eu via bastante farmacêutico que não tomava remédio. Eu acho que talvez por conhecer, não sei. Eles falavam, não vou tomar não, deixa pra lá. Então tem muito farmacêutico que eu sei que se trata com homeopatia, mas nem é homeopata. Né? Então, é realmente algo assim que impressiona, né? Até porque uma coisa que eu acho que a senhora falou bem, né, doutrinação. Uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não sabem muito bem, né? Principalmente os acadêmicos, é que realmente o sistema médico terapêutico que a gente tem atualmente, ele não veio organicamente, ele não nasceu organicamente, ele foi colocado à força. Né? Eu acho que isso, uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo, acho que era numa faculdade, e aí o pessoal, um menino perguntou para mim, falou, mas se a homeopatia é tão assim, por que existe essa vitória, digamos, né? Essa tão popularidade da alopatia? Aí eu falei, não, é que na verdade ela foi colocada assim. Aí a gente tem que voltar lá atrás, né, para entender alguns pontos. Porque muita gente, o Flexer, né? E porque realmente ela não foi uma coisa orgânica, né? Até porque se a gente olha na
na época do Kent mesmo, a quantidade de faculdades médicas homeopáticas nos Estados Unidos era absurda, era mais de 1.000, acho que cita na biografia dele, não sei, que a quantidade era muito grande. Ou seja, de um momento para outro, isso deixou de existir e passaram a existir as faculdades como a gente tem hoje, né? E voltadas para as especialidades. Uma coisa que eu queria realmente perguntar, assim, com muita sinceridade mesmo, porque eu não sei, eu olho para alguns médicos e eu acho que deva ser assim, mas me diz a senhora, como é que fica? Porque eu olho algumas especialidades, eu realmente não consigo ver a importância do profissional médico ali. Eu realmente acho que se tivesse talvez um robô, seria a mesma coisa. Né? Por exemplo, assim, tudo bem, a gente sabe que existe sempre, né, os que são melhores e fazem diferença e tal, mas em grande parte existem algumas especialidades que eu vejo que realmente, assim, eu acho que é um pouco triste pro profissional, porque eu não sei, se fosse eu seria um profissional um pouco triste, assim, porque eu vejo algumas especialidades e eu vejo que, sabe, não consigo ver a necessidade daquele profissional que estudou tanto, que talvez tinha outras intenções do que só aquela de prescrever remédio, né? Prescrever exame e remédio, né? Como que é isso daí? Tem uma história que eu conto muito da minha história pessoal, que quando eu formei, eu fui trabalhar, na verdade, eu fui muito tempo médica do trabalho, eu trabalhei como médica de família também. E a crítica aqui não é especificamente sobre a especialidade, mas como funciona na prática, tá? Isso. A minha experiência, tá, gente? Não estou falando da especialidade. Como médica da família, foi extremamente deprimente. Extremamente deprimente. Eu entrei em depressão. Porque eu trabalhava ali 8 horas por dia e eu tinha 15 minutos para cada paciente. Então, era assim, você perguntar o que o paciente tinha, fazer o exame físico, fazer a prescrição e tchau. Então, o trabalho era renovar a receita, exame físico bem rápido, pedir exame e, ó, rotatividade, meta. Aí eu te pergunto, o que essa pessoa está fazendo? Que era a pergunta que eu me fazia. Gabriela, o que você está fazendo aqui? Qual que é o resultado que você está tendo? Nenhum. Porque os pacientes chegavam com a pressão mega altas, né? Às vezes não usava remédio, ou usava remédio e só ia lá, renovava a receita. Não. Enfim, era uma coisa que me deprimia muito, porque eu não vejo sentido em fazer isso. Eu não acho que estar médico é simplesmente você receitar remédio e pedir exame e renovar a receita. Estar médico é você ajudar o paciente a descobrir que ele é o seu próprio agente de cura e que ele tem a responsabilidade dele sobre o adoecimento dele também. Exato. Porque o que mais a gente vê na consulta homeopática, o cerne dela, todo é centrado nisso. Sim. É a percepção do paciente, a sensação que ele interpretou diante de um fato e que desequilibrou ele. Ou seja, é a minha percepção, é sobre mim. É como eu estou percebendo o mundo, é como eu estou sentindo o mundo. São os meus padrões. Então, o paciente ele ter consciência disso já é um primeiro grande passo. Porque quando você espera que o médico te cure, ou faça tudo, ele resolva todos os seus problemas, você está perdido. Você está perdido. Porque se você coloca na mão do outro a responsabilidade sobre a sua saúde, poxa vida, você tem grandes chances de não se curar. Concorda? Quando eu tomo para mim a responsabilidade sobre o meu processo de adoecimento e, consequentemente, de cura,
Eu estou colocando sobre mim também uma gama de possibilidades de haver também um processo de cura. Porque claro que o remédio homeopático ele vai ajudar, ele tem o potencial, ele tem esse objetivo. Mas também é muito importante que a pessoa tenha essa consciência. Que ela também, ela é o principal agente de cura desse processo. Sim. Muito mais do que o remédio homeopático. Ele tem o papel dele. Mas nós termos consciência sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos padrões de adoecimento, nos liberta. Nos dá Sim. muito mais possibilidade de fazer um caminho de cura. Não. Você sai Porque daquela... do contrário, eu posso tomar o remédio e às vezes recair também. Né? Porque aquilo vai acontecendo, aí você coloca a culpa na situação. Ah, fulano fez isso comigo de novo. Olha só, minha vida sempre acontece isso. Eu sempre atraio esse tipo de namorado, sempre atraio esse tipo de chefe. Sim. E não é bem assim. Né? Nós temos as nossas questões internas que vão repercutindo e sintonizando com as situações externas também. E uma coisa muito importante que você falou, Léo, é o seguinte, a maioria das pessoas não sabe que a medicina, ela nasceu com uma concepção naturalista, uma concepção individual. Então, se as pessoas buscarem lá Hipócrates, o pai da medicina, elas vão ver nos textos dele que ele já falava dessa via natural de cura, que ele chama Vix Medicatrix Naturae. Ele já empregava, ele já falava que a pessoa precisava abrir mão daquilo, né? Tem uma frase que o pessoal coloca muito no Instagram aqui. Se você quer se curar, você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que está te adoecendo, né? Ele falava isso. E tantos outros fatores que ele diz ali já sobre alimentação, estilo de vida, como que a pessoa tem esse potencial natural de cura que pode ir adoecendo, enfraquecendo com determinadas situações, uso de medicamentos, etc. Né? Então, nós estamos falando de uma medicina que já nasceu com uma concepção naturalista, holística. Não gosto muito desse termo. Enfim, mas que com o decorrer do tempo, por N interesses, principalmente financeiro da indústria farmacêutica, né? E eu acho que seria até bom a gente fazer uma live depois sobre isso. Ocorreu ali um movimento nos Estados Unidos, movido, né, por vários magnatas ali que estavam envolvidos com a indústria farmacêutica, que simplesmente proibiram que houvesse consultas ou remédios, etc., homeopáticos, naturais, fitoterápicos, porque eles queriam expandir os negócios deles, né? Então, é exatamente isso. A alopatia, ela foi imposta e ela foi crescendo pelo dinheiro. Só aí você já vê que tem um interesse por detrás disso, né? Ela não fala sobre cura, ela não quer que você cure. Afinal de contas, você dá muita grana para a indústria farmacêutica. Imagina você usar aí um antihipertensivo todos os dias. Sei lá exatamente quantos milhões de pessoas usam antihipertensivo no mundo. Quanto que isso gera? Né? Não, e tem gente que vai em drogaria e gasta o preço de uma compra de mês. Sim. Isso é comum. Isso é muito comum. Eu não sei como realmente as pessoas fazem isso, mas isso é muito comum. É muito comum. Sim. Então, a meu ver, a homeopatia, ela é sempre a primeira opção. Sempre, sempre. Eu sempre vou tentar ajudar o paciente de um ponto de vista integrativo. Sei lá, peguei o paciente com 5 dias de infecção, dei a homeopatia, senti que não melhorou muito. Talvez ele use um antibiótico. Mas a nossa primeira opção deveria ser um método que trate a pessoa por inteiro, que considere que a pessoa é uma unidade. Porque mente e corpo é uma unidade. Isso, para mim, é a certeza mais incontestável do mundo.
Porque tudo que a gente sente e pensa, isso dá sintomas, isso já está comprovado. Uhum. E o contrário também. Então, Uhum. mente e corpo é uma via de mão dupla. Sim. Então, não existe porquê, ou um nexo, ou uma lógica, ou uma coerência que eu preciso tratar só o estômago. Mas e Não, o né? que está causando a dor no estômago? Uhum. O quê? Exatamente. A gente precisa considerar tudo isso, né? Porque do contrário, o tratamento vai ser superficial, o resultado vai ser superficial, essa Sim. pessoa vai ser vista também de forma superficial. E aí Exato. temos, infelizmente, o panorama que temos hoje, que é um número altíssimo de doenças crônicas, né? Altíssimo. Mas o que a gente deve dizer aqui, e eu não sei se eu estou sendo muito polêmica ou não, mas eu sinto falta dos colegas falarem sobre isso, é que a medicina homeopática cura. Ela Sim. cura. Ela não remedia. Ela não trata. Ela Uhum. cura. A gente sabe de N tipos de doentes crônicos que têm condições consideradas incuráveis para a alopatia e que alcançam uma cura com a homeopatia, Sim. né? E aí eu vou deixar interrogado aqui o que é cura. Eu acho que é a Denise que vai falar sobre isso, né? Na live. Isso, a gente É, vai acho que é a Denise, ponto. né? Sim. É. Não, mas é realmente. Eu acho que são temas assim profundamente importantes porque as pessoas não estão acostumadas a escutar essas coisas. Elas realmente vivem assim, o mundo moderno em si ele já faz as pessoas viverem num automatismo, quase que robótico mesmo, e elas vivem isso na saúde delas, né? Esse negócio que você falou da pessoa, né? Ah, o médico tem que cuidar de mim e tal. A pessoa ela precisa sair desse vitimismo, né? Ela precisa sair disso de que, olha, eu sou um coitado, né? Eu não faço nada demais, tal, e eu tô doente, o médico não me cura, não resolve o meu problema. Gente, as coisas não são assim, né? A primeira pessoa que mantém a doença é você mesmo. Se o seu corpo não mantivesse o seu problema, você não teria ele. Seu corpo tem que estar mantendo ele aí, né? Então, tomar realmente para si isso é algo que gera muita força, que gera muita força, né? Então, Exatamente. eu acho que isso é E muito importante. precisamos trazer isso, nós precisamos falar mais sobre a homeopatia. Sim, Eu exato. sinto falta disso no Instagram, sabe? Uhum. Porque o que eu sinto que às vezes muitos colegas estão ali falando de sintomas que podem ser melhorados. Uhum. Mas não é bem assim, não é só isso. É a pessoa, é o processo todo dela, né? Porque a cura não acontece pelas partes, ela acontece pelo todo. O Exato. adoecimento é no todo, a cura também deve ser no todo. Então, Exato. nós precisamos sim vir aqui falar o que é homeopatia, disseminar isso, como Uhum. é ela, o que ela trata. Sim, a homeopatia cura. Cura. Essa palavra precisa ser dita. A homeopatia cura. Ela não só remedia, né? Como a alopatia. Nós queremos falar sobre cura. Só que aí a gente vem aqui numa outra questão. As pessoas, elas ainda estão no modus operandi que a cura, ok, Gabriela, eu quero me curar, vou lá tratar com a homeopatia. Eu tenho um sintoma de 5 anos e eu quero melhorar isso em um mês. Quero Desculpa. ficar tinindo em um mês. Porque assim, a pessoa que vai para academia, ela não tem resultado em um mês. A Exato. pessoa que vai para alopatia, ela não tem resultado em um mês. Não. A pessoa que vai na terapia, terapeuta não vai ter nem noção do que é o problema dela em um mês. Não. Então, por que as pessoas querem que em um mês esteja totalmente curado, gente? O processo exige tempo. Do mesmo jeito que a sua pele tem um tempo para cicatrizar, ela leva de 7 a 10 dias se você fizer um corte na pele. Se você fizer um corte no estômago, você vai precisar de mais dias de cicatrização. Para você fazer um movimento de cura interna, reequilíbrio físico, mental e emocional, você também precisa de cura.
Porque nós sabemos que as questões mentais, por exemplo, você passar por um trauma, hoje eu me senti traumatizada da situação que eu vivenciei. O trauma, o tempo para essa pessoa sair do trauma, vivenciar o trauma, né, ressignificar o trauma, também é individual. Tem gente que é assaltado na esquina, semana que vem tá nem aí, já tá superada a vida. Tem gente que é assaltado na esquina, vai ficar 5 anos, 10 anos pensando naquilo, no modo de alerta, adrenalina, que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, as sensações que nós vivenciamos perante a situação é muito individual. Sim. E o tempo que o organismo tem para se reequilibrar também é proporcional, não diretamente, né, ao tempo de adoecimento. Então, nos livros de homeopatia, os autores falam sobre isso, que o organismo, ele também precisa de um tempo para fazer um processo de cura. É claro que a gente vai começar um tratamento homeopático, em um mês, a pessoa tem que ter notado alguma melhora, porque isso vai dizer para mim se o remédio está agindo bem ou não. Mas falar que ela vai estar 100% curada em um mês, aí sim seria charlatanismo se a gente fizesse isso, né? Todas as pessoas estarão curadas em um mês de tratamento da homeopatia. Não é assim. Olha, eu gostaria que a homeopatia também me curasse em um mês, nossa, tudo tivesse 100%. Mas não é. Não é, porque como a Denise colocou aqui há pouco tempo, nós vivemos num ambiente insalubre em todos os sentidos. A carga que nós estamos expostos hoje a toxinas, agrotóxico, química, é altíssima, é muito diferente da época de Hahnemann. É muito diferente, é muito diferente. Então, os estímulos para que nós adoeçamos, eles são muito mais frequentes do que antigamente. E não só isso, nós vivemos uma vida estressante. Capitalismo. Você tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, tem que chegar em casa, tomar conta de filho, ou resolver problema, etc, etc. Existem muitos gatilhos e muitos estímulos para o nosso adoecimento, né? Então, a gente também precisa ter uma crítica do que é cura e do que eu preciso esperar de processo de cura dentro de um tratamento, né? Então, acho muito importante enfatizar isso aqui também, porque infelizmente a gente ainda vê essa tendência nos pacientes. Em um mês eu quero estar zerado de tudo. Ok, você vai estar melhor, você deve estar melhor, porque o remédio deve agir em você, mas 100% a gente não faz milagres. Não somos santos. Não. Apenas médicos homeopatas. Sim. Mas que bom. Fico muito feliz de escutar isso daí. Isso é muito importante. E acho que a gente pode ir ficando por aqui. Quero deixar o pessoal com uma sede, né? Porque nos outros dias, acho que na quarta a Denise vai estar com a gente. Amanhã Quero vamos ver ter a live da Denise. Adoro. Não percam a live, tá, gente? Pode ficar já colado aqui para ver a live dela, que ela é maravilhosa. Inclusive, ela já foi minha professora, né? Ela é professora ainda do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Conceituadíssima, maravilhosa, e ela traz muitas reflexões que estão muito pertinentes e muito importantes para a gente pensar, dar segmento, né, Léo, sobre o que a gente começou a falar aqui. Sim, sim. Não vai ser muito bom. Então, realmente, pessoal, acompanhe porque a gente preparou, né? Vocês sabem, eu sempre chamo, né, os melhores, não tem jeito mesmo. O pessoal fica tendo que me escutar aqui o tempo inteiro e falar, não, pelo menos uma semana do ano vamos chamar gente que realmente entende aqui, sabe? Melhor. Então, acompanhe. Amanhã a gente tem o Dr. Marcelo Pustiglione, que vamos falar de um tema. Super figura no meio homeopático.
Vamos falar de um tema assim importantíssimo, que eu realmente assim, até ele pediu para falar sobre esse tema, porque eu acho que é a melhor pessoa no Brasil para falar desse tema, que é as premissas alopáticas não cabem para a homeopatia. Se as pessoas Não. entendessem isso, assim, pronto, acabou. Tá E tudo é exatamente resolvido. por isso que eles criticam tanto que não existem tantos artigos científicos. E não vão Exatamente. existir, porque são coisas Não, completamente diferentes. E se vocês não. procuram artigos científicos, lá no meu Insta eu sempre estou colocando alguma coisa científica sobre isso, né? Mas não percam essa live de amanhã, porque vocês vão entender por que não é possível fazer um trabalho científico nos moldes da alopatia. Não tem como. Né? Isso é profundamente importante, porque realmente assim tem muita gente que, claro, não quer entender primeiro, mas muita gente que realmente não fala, mas por quê, né? Muito, na verdade é muito simples o porquê, só que as pessoas precisam se inteirar, né? Sim, E isso que você falou é importantíssimo. Não vai ter mesmo. Isso é importante não vai. sempre ressaltar. Não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. E, em segundo lugar, não é necessário. Não Não, precisamos. não é. Porque ciência também é a replicação de resultados. Exatamente. Ciência não é só artigo científico. Ciência Exatamente. também é observação, replicação de resultados. E isso nós temos. Exatamente. Então, não precisa tanto, tem evidência, tem artigo. Veja na prática. Sim, é melhor. Mas assim, Mas eu é queria isso. te parabenizar por você abrir esse espaço, né? Ter idealizado essa questão da semana homeopática, trazerem colegas aqui que têm um nome muito forte nessa comunidade homeopática, né? São pessoas muito reconhecidas, professores, e que vão trazer muitas questões à luz que devem ser pensadas, refletidas, como a Denise falou, provocadas, porque muitas vezes é na provocação que a gente incita a pessoa a refletir sobre aquilo, né? E eu acho que é muito necessário que as pessoas estejam aqui durante essa semana, para quem não conhece, começar a conhecer mais a fundo, e para quem já conhece, às vezes acha que a homeopatia é só para alergia. Não é. A homeopatia é para muito mais do que isso, né? Muito mais. Então, procurem tratar a sua saúde. É diferente de tratar a doença. Tratar a sua Não, saúde. Sejam seus próprios agentes de cura, porque vocês são. E isso. façam uma parceria com a homeopatia que vocês vão ter excelentes resultados. Bom, isso é certeza. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gabriela, mais uma vez. Foi Obrigada. um prazer mesmo. Para mim é um prazer fazer essa semana. Eu, né, até aproveito para aprender mais. Mas é uma honra mesmo e espero que o pessoal acompanhe, tá? Muito obrigado, gente. Tenham uma ótima noite a todos. Só relembrando, nós abrimos, tá, para as inscrições a Escola de Lições e para quem tiver interesse no curso Homeopatia do Zero, que é ali só para você. Você não vai passar remédio homeopático para ninguém com esse curso, pelo amor de Deus. Muita gente vem perguntar isso para mim, né? Esquece isso. É para você ter o básico, aprender o básico do que é homeopatia. Então, os dois estão abertos para quem quiser adquirir. Está lá na descrição da página. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Gabriela, pessoal. muito obrigada. E Obrigada até mais uma mais, gente. vez. Até Tchau, tchau. mais. Saudações homeopáticas. Amém. Tchau, tchau.